Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Nessa tarde, vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. O tema do nosso estudo aqui é uma pergunta. E se Satanás se arrepender? E aí, como fica a situação? E se ele chegar em algum momento, Satanás, junto com alguns demônios, ou talvez todos os demônios se arrependerem? Será que isso é possível? Isso eu acho interessante analisarmos porque normalmente é dúvida de muito novo convertido. Mas e se Satanás se arrepender? Quando nós estamos estudando lá Gênesis capítulo 3, quando Satanás entra no cenário, enganando Adão, enganando Eva, naquela cena, muitos começam a cogitar. E se ele se arrepender futuramente? Será que vai ter salvação para Satanás? Será que existe salvação para alguns demônios? Olha, eu não sei se você já assistiu aquele filme Noé. Tem um filme que foi publicado recentemente, saiu até nos cinemas, Noé. Para esse filme, é possível os demônios se arrependerem e terem salvação para os demônios. Tanto que no filme em si, é mostrado alguns demônios fazendo bem e Deus salvando, levando esses demônios agora para o céu. E eles deixam de ser demônios e viram seres angelicais lá no céu. Para o filme é possível, mas nós veremos aqui na palavra de Deus que é impossível Satanás se arrepender. Impossível os demônios se arrependerem. O que nós faremos aqui? Eu gostaria de mostrar para vocês quatro motivos, porque é impossível Satanás se arrepender, ok? Apenas 4 motivos, nível de curiosidade. Vamos lá. Primeiro motivo, olha só. Cristo não morreu por Satanás. Cristo não morreu pelos demônios. Por isso não existe salvação para Satanás, não existe salvação para os demônios. Olha só o que é dito lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 16, diz assim para nós. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então perceba quem Jesus Cristo está socorrendo. Ele não socorre a anjos que caíram. Ele não socorreu a Lúcifer. Ele não socorre a demônios. Ele socorre a descendência de Abraão. Ele socorre a humanidade que se arrepende dos seus pecados e se volta para Cristo, se volta para Deus. Cristo lá na cruz, ele não pagou o preço do pecado de Satanás e dos demônios. Ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Ele morreu por toda a humanidade. Todas as pessoas, todo homem. A Bíblia relata isso muito bem e várias vezes. Que a cruz de Cristo foi para todas as pessoas. Mas note, a cruz de Cristo não foi para salvar Satanás. A cruz de Cristo não foi para trazer salvação para os demônios. Então note que esse aqui é o primeiro motivo porque Satanás não se arrepende, não pode se arrepender e não há salvação para ele, porque Cristo não morreu por ele. Um segundo motivo, porque Satanás, não existe salvação para Satanás, porque ele não se arrepende, olha só, meus irmãos, nós nascemos no pecado. Então perceba, a humanidade, nós nascemos no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas Satanás, com os anjos, eles escolheram entrar no pecado. Foi bem diferente da nossa condição. Nós já nascemos no pecado. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva e nascemos dentro desse pecado. E agora nós fazemos uma escolha. Se nós queremos nos arrepender desse pecado e se voltar para Deus, ou continuar no pecado e o inferno nos aguarda. Mas Satanás e os demônios, eles não nasceram dentro do pecado. Eles foram criados perfeitos. A palavra de Deus diz assim, lá em Isaías e Ezequiel, a palavra de Deus fala sobre Lúcifer, a criação dele, anjo perfeito, andava sobre as pedras. Deus, tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é bom. Satanás, antes de ser Satanás, aquele anjo de luz, aquele anjo perfeito, ele não tinha pecado. Deus não criou seres no pecado. Os anjos que caíram antes da queda não estavam no pecado, eles estavam na perfeição, eles estavam na presença de Deus, contemplando a face de Deus, contemplando a glória de Deus. A diferença entre nós e eles é essa: nós nascemos no pecado, eles escolheram entrar no pecado. Mais um motivo porque não existe salvação para eles e arrependimento para eles.
Um outro motivo, agora um terceiro motivo. Olha, meu irmão, a cruz foi a derrota de Satanás e não a salvação dele. A cruz foi a derrota dos demônios e não a salvação deles. Olha só o que diz lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2, eu lerei aqui os versículos 14 ao 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O versículo está falando aqui que a cruz de Cristo foi a derrota de Satanás. A cruz de Cristo foi a derrota dos demônios. Eles foram desarmados ali na cruz de Cristo. Eles perderam o seu poder de influência ali na cruz de Cristo. Eles foram expostos agora como vergonha. A derrota deles foi ali. Ali se cumpriu Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. A semente da mulher pisou na cabeça da serpente, matando a serpente, tirando o poder da serpente, acertando a cabeça, que é o sinal de poder. A cruz não foi salvação para os demônios e nem para Satanás. A cruz foi a derrota deles. Tanto que, na história de Jesus Cristo aqui na terra, enquanto ele estava aqui, Satanás fez de tudo para que Jesus Cristo não fosse para a cruz. Por quê? Satanás, ele é conhecedor, ele sabia, ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia muitas das profecias que era dita no Antigo Testamento. Ele estava fazendo de tudo para que Jesus Cristo não fosse para a cruz. Tanto, em uma ocasião, ele usou Pedro, influenciando Pedro para que Pedro chegasse em Jesus Cristo e dissesse para Jesus: Jesus, vai para Jerusalém não, isso não vai acontecer contigo não, não precisa ir para lá, para que sofrer, para que apanhar, para que ser traído, não precisa essas coisas acontecerem em sua vida. Daí Jesus se volta para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Evidentemente, Jesus Cristo sabia que naquele momento Pedro estava sendo influenciado por Satanás. Pedro não estava possesso por Satanás, mas influenciado por Satanás, por isso que aquelas palavras saíram então da boca de Pedro. Meu irmão, a cruz é a derrota de Satanás e não a salvação de Satanás e nem dos demônios. Mas vamos para um quarto e último motivo, porque nós sabemos que Satanás nunca irá se arrepender, nós sabemos que os demônios nunca irão se arrepender e nós sabemos que não existe salvação para eles. Olha só, a Bíblia, grava esse quarto motivo aqui, a Bíblia não erra quando ela fala do futuro. Percebeu muito bem? A Bíblia não erra quando ela fala do futuro. E nenhum momento das Escrituras que foram reveladas para nós o que vai acontecer no futuro, Satanás vai se arrepender. Os demônios vão aparecer se arrependendo em nenhum momento. Eles não vão se arrepender dos seus pecados. Satanás não vai querer se voltar para Jesus Cristo implorando salvação. Por quê? A Bíblia revela isso. Do começo ao fim, o seu coração, a sua intenção é lutar contra Cristo. A Bíblia não erra quando fala do futuro. Então você pode ficar tranquilo que nunca haverá um dia que Satanás vai então se arrepender. Nunca haverá um dia em que os demônios irão se arrepender, porque a Bíblia já revela o futuro e mostra como o futuro será. Vamos ver alguns versículos, como que vai ser o fim da vida aí dos demônios e de Satanás. Primeiro eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz assim, capítulo 6, versículo 3, fala assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Aqui nos é referido, Paulo está falando que nós um dia vamos auxiliar Cristo no julgamento dos demônios. Nós iremos julgar os demônios, ou seja, eles não irão se arrepender, não haverá uma futura salvação para ele, uma misericórdia de Deus que cairá sobre esses seres que caíram no pecado. Não vai ter salvação para eles. A Bíblia está revelando que eles serão julgados. E eu e você, nós auxiliaremos Cristo nesse julgamento.
Vamos ver também o que vai acontecer com os demônios e com Satanás lá no final. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Eu lerei aqui o versículo 10. Diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, o que aconteceu com ele? Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui nós vemos aqui a derrota de Satanás. Nós vemos aqui a derrota dos seres angelicais que se afastaram de Deus antes da fundação do mundo. Se afastaram de Deus quando Deus criou os anjos e eles escolheram ficar do lado de Lúcifer. E aqui nós vemos que o destino deles é o lago de fogo, é o inferno. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, ele até diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia não erra quando fala do futuro. A Bíblia não erra quando ela revela para nós o que acontecerá futuramente. Em nenhum canto do livro de Apocalipse, ou qualquer outro livro que fale sobre o futuro, aqui na Bíblia, nenhum canto diz que Satanás irá se arrepender, ou que os demônios irão se arrepender, ou que haverá uma misericórdia de Deus sobre a vida deles. Então, nenhum canto na Bíblia diz isso. Então, aqui nós temos, meus irmãos, 4 motivos que eu mostrei aqui para os irmãos, por que Satanás não irá se arrepender, porque não existe salvação para Satanás, por que não existe salvação para os demônios. Então foi uma live a nível de curiosidade, porque é uma curiosidade que principalmente muitos novos convertidos eles possuem. E se Satanás se arrepender? Isso é impossível. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e a vida de sua família.